Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos os dois lados da vida. Mais um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, da poetisa Alta de Souza. Vamos refletir no que ela diz exatamente sobre o título da poesia, que é O Senhor Vem. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre no silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos do caminho são as bênçãos de luz do seu amor. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua, e é por isso que o homem continua ressurgindo das trevas a cada dia. Alta de Souza, meus irmãos, nesse poema ela descreve a chegada do Senhor e as transformações que ele opera e realiza nas nossas vidas. Interessante que ela coloca aqui: traz às sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do caminho. Então está em nós, ou recebermos e cairmos, ou recebermos e continuarmos adiante. E é necessário que pescamos, Vamos pedir porque, conforme diz o título da poesia, o Senhor vem. Passar a palavra para a irmã Vera. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, nesta pequena e gigante casa, um celeiro de luz que acolhe todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais também, nossos mentores, a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos cuida, nos protege, estão sempre nos amparando com muito amor e carinho. Esta noite venho trazer a vocês novamente a leitura do nosso livro Boa Nova. Segue na sequência do 3º capítulo, onde o 2º capítulo foi exposto pela nossa irmã Cecília, e hoje iremos acompanhar a 3ª etapa deste livro do nosso irmão Humberto de Campos e Chico Xavier. Então, hoje entraremos em uma nova jornada na continuação dessa história maravilhosa da Boa Nova. E peço a vocês, hoje, que deixem ir embora todas as preocupações da mente, do corpo e da alma, porque nós viemos aqui ao encontro de Jesus. Nós viemos aqui ao encontro da Boa Nova. Então, é necessário que tranquilizemos nosso espírito, porque aqui só recebemos. Estamos todos aqui sendo cuidados, sendo tratados, desde a hora que entramos no portão. Irmãos maravilhosos estavam às nossas disposições, nos acolhendo, acompanhando, e já estamos ao cuidado da espiritualidade. Então, assim, agradecemos a Deus por esta oportunidade, por estarmos mais uma vez aqui
reunidos em nome de Jesus. Convido também os nossos irmãos que estão do outro lado da telinha, nos acompanhando, que Jesus possa os abençoar também, que possam tocar em seus corações, que possam também se dispor, limpando a mente e o coração para as mensagens dessa noite, sendo que a primeira a ouvir sou eu mesma. Então, assim, convido a todos a fecharem os olhos, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por estarmos aqui, Senhor, por estarmos sendo acolhidos em Tua casa de amor e fraternidade, aonde viemos buscar, Senhor, o pão da vida, a água que sacia a nossa sede. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas angústias e as nossas aflições, porque sabemos, Senhor, que Tu cuidas de tudo. Nós apenas estamos ao Seu dispor para deixar entrar em nosso coração as Suas mensagens benéficas, Senhor, para nos restaurarmos por dentro e por fora. E assim, elevamos o pensamento ao nosso Mestre e vamos citar a oração que Ele nos ensinou ao nosso Pai maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações. E livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque o maior de todos eles é ficarmos afastados de Ti e de Teus santos ensinamentos. Que assim seja. E assim, meus irmãos, eu escolhi começar com a oração do Pai Nosso, porque tem muito a ver com as nossas pregações do dia de hoje, porque é a oração única que Jesus nos ensinou para entrarmos em contato com o nosso Pai maior. Então, hoje, meus irmãos, daremos continuação, então, a este capítulo, que ele mostra Jesus iniciando a sua missão em Cafarnaum, focando nos simples e nos sofredores, após o encontro com o nosso irmão João Batista, como relatou a nossa irmã no capítulo passado. Ele enfrenta o ceticismo de Hanã. Hanã era uma das figuras religiosas mais importantes daquela época, com mais influência e poder. Ele era um sacerdote que ridicularizava a falta de recursos materiais e aos seguidores de Jesus. Ele tinha um poder sobre todos, porque ele se sentia o regente daquele lugar e daquela religião. E nisso, ao pesquisar também, Hanã, ele tinha como genro Caifás, que colaborou com ele para a crucificação do nosso Mestre Jesus. Hanã foi um dos primeiros que foram questionar Jesus na prisão, após ser levado. Então, ele é uma figura muito forte. Então, nós vamos falar um pouco dele também. Então, meus irmãos, eu convido vocês agora para fazermos uma viagem no tempo, no princípio dos anos 30 da era cristã. Então, vamos silenciar o nosso coração por alguns instantes e abrir os olhos da alma e vamos nos ver neste momento na Galileia. Chegamos naquele lugar neste momento sentindo uma brisa leve. Vemos o sol nascer no horizonte e no lago reflete seus raios dourados.
A brisa bate nos cabelos de Jesus e sentimos essa suave fragrância. Sentimos uma paz, porque a presença de Jesus se estende a nós e a toda a natureza, os pássaros, as aves, os animais, todos entram em festa. O ar, o céu, tudo tem um novo brilho, tudo tem uma nova forma, porque ali começa os novos passos de Jesus após o encontro com João Batista. E nesse lago, aonde Jesus está refletindo o seu olhar, ele vê as embarcações, barcos simples que vêm repousar nas margens do rio, redes ainda úmidas com a embarcação, pois foram os esforços da madrugada daqueles pequenos pescadores humildes. Israel vive sob o domínio romano. O povo sofre impostos pesados. A esperança parece distante, mas há algo mais profundo. Há uma sede espiritual que paira sob o ar. O templo de Jerusalém ergue-se majestoso, com suas colunas de mármore, suas pedras imponentes e seus rituais rigorosos. A lei ali é ensinada com rigidez. Os sacrifícios são realizados e as tradições são preservadas. Mas muitos corações estão cansados. Há uma pergunta silenciosa. E qual é essa pergunta? Quando virá o Messias? E é nesse cenário que surge Jesus, sem riqueza, sem cargo religioso, sem autoridade institucional, mas com uma autoridade moral. Nos corredores religiosos, a notícia circula. Um jovem galileu ensina com firmeza. E há muitos alterados. Como isso está acontecendo? Ele atrai o povo e fala de Deus Pai com autoridade. Hanã, sacerdote influente, representante da tradição e da estrutura religiosa, decide observar. O encontro se dá em clima de tensão respeitosa. Hanã fala da grandeza do templo, da importância da lei mosaica, da solidez da tradição incomparável ao mármore, forte, estável e inquebrável. É quando Jesus responde com profundidade, mas com energia serena a Hanã. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. O mármore sustenta edifícios, mas somente o amor sustenta a vida. Então vemos, Hanã representa a religião da estrutura. Jesus revela a espiritualidade da transformação íntima. Hanã defende o que é fixo. Jesus desperta o que é vivo. E ali começa a resistência silenciosa, porque toda renovação espiritual nos ameaça a zona de conforto da tradição cristalizada que já está em nós. E se a fé não aquece o coração, ela se transforma em mármore.
Por isso, precisamos entrar dentro de nós, restaurar o nosso íntimo, deixar Jesus entrar em nosso coração verdadeiramente. Não ter Jesus somente nos lábios, mas ter Jesus em morada, deixar Ele morar dentro de nós. E para Ele morar dentro de nós, meus irmãos, precisamos limpar toda esta casa. Precisamos limpar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas mágoas, ressentimentos, porque só assim a luz entrará. E essa luz precisa estar presente dentro de nós, porque se nós não limparmos dentro de nós, essa luz permanecerá nos nossos lábios. O Cristo, Ele não veio destruir a lei, Ele veio ampliá-la em todo esse diálogo. E Hanã se sentia ofendido e se sentia menosprezado com a autoridade moral do nosso Mestre Jesus. Aí nasce a oposição, porque a luz da humildade sempre incomoda o orgulho intelectual. Mas agora vamos sair do lago e vamos agora até Levi. À beira da estrada, sentado na coletoria de imposto, está Levi. Levi era conhecido como publicano, cobrador de impostos para Roma, mas ele era muito mal visto, considerado traidor pelo povo, excluído moralmente da sociedade. Jesus passa, olha para Levi e diz apenas: segue-me. Não há discurso, não há julgamento, nem do presente e nem do passado de Levi. Apenas um convite. Levi se levanta, deixa a coletoria e esse gesto escandaliza a muitos. Enquanto a sociedade via um pecador, Jesus via um espírito em processo de crescimento. Isso nos ensina que Jesus não define ninguém pelo erro, mas pela sua capacidade de transformação. Muitas vezes as pessoas andam por caminhos tortuosos, cometem erros gravíssimos e se sentem indignos da piedade de Deus, porque acha que aquele crime ou ação agressiva não tem perdão. Acha que ele é o excluído, porque Deus nunca vai aceitá-lo no meio dos seus filhos. Mas não é dessa forma. É aí que Deus está presente. É aí que Deus lhe faz o convite. Segue-me, meu irmão. Porque é exatamente como ele via Levi. Todas as pessoas daquela época o acusavam. Todas as pessoas diziam que ele era traidor por colher impostos indignos, né? Roubar aos pobres, fazer ações ilícitas, né? Mas o que Jesus viu ali não era só isso. Era realmente um pecador. Como todos nós, tanto faz eu roubar uma moeda como pegar milhões. Não é a quantidade. Mas Jesus via que ali havia um homem que lutava para melhorar. E todos nós somos assim. Todos os dias da nossa vida cometemos erros, mas tentamos nos esforçar para melhorar. Nós sabemos onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós sabemos. A nossa própria consciência nos acusa. Mas Jesus demonstra
que Ele não vê o nosso erro, Ele vê a nossa vontade de querer se transformar. E também não nos transformamos da noite para o dia. Nós temos um tempo para isso. Deus é um Pai amoroso e misericordioso. E Jesus sempre está a nos chamar. Você segue-me sem julgamento, sem questionamento, porque Ele acredita em nós, sabe que nós temos essa capacidade de mudança, sabe que dentro de nós há a centelha divina. Basta de nós nos levantarmos como Levi, largar tudo ali no chão, porque a autoridade moral de Jesus o chamou. Ele sentiu algo diferente que tocou na alma, algo que fez ele se movimentar para sair daquela zona de conforto, para se despir daquele homem velho e falar: não, eu vou seguir Jesus, porque Ele me enxerga, Ele me vê. E é assim com todos nós. Jesus vê a cada um de nós. Jesus visita nosso coração, Ele visita nosso interior, e Ele não julga, Ele não vê os erros. Ele é amor, Ele nos ama. E Levi sente que aquele chamado era diferente de qualquer outro que ele teve. Às vezes, meus irmãos, uma única palavra, com amor, que direcionamos a um irmão, pode mudar a vida dele. Uma única palavra pode restaurar uma vida. E uma única palavra pode salvar uma vida, porque ela vem cheia de fluidos de amor que nos toca, que nos desarma e faz com que a gente mude a direção dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos questionamentos. Então, é isso que o Mestre quer de nós, que não julguemos, mas que possamos acolher, que não questionamos, mas podemos levar uma palavra de amor àquela pessoa que julgamos que está pior que nós. Não, é exatamente por essas pessoas que Jesus veio, para os pobres, para os aflitos, para os enfermos, para os discriminados, para os excluídos. Não para o perfeito, mas veio para aqueles que precisam do amor. Quando Jesus chamou Levi, mostrou que o reino de Deus não é só para os perfeitos, mas para aqueles que estão dispostos a recomeçar. E assim, saímos de Levi e agora vamos chamar os apóstolos. Agora voltemos lá no lago. Em breves instantes, Jesus ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu ao grupo alegre daqueles pescadores humildes. Jesus aproximou-se do grupo e disse: Simão, André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus. Eles eram homens alegres, mas eram pessoas simples, sem estudo, sem cultura rabínica da época, porque tinham que ter um estudo, sem prestígio social. Eram
pessoas comuns. Jesus se aproxima deles e apenas diz: segue-me. Não há promessa, não há riqueza e não há garantias humanas. Seguir significa deixar as redes. Redes que simbolizam segurança material, zona de conforto, estabilidade. E eles deixam, simplesmente largaram. Por quê? Por quê? Porque sentiram a autoridade moral de Jesus. Jesus não os convenceu com argumentos. Ele os conquistou com exemplos. Aliás, lemos o Evangelho todo. E todo o Evangelho não só foi falado por Jesus, foi exemplificado, vivido. E assim, todos que viram Jesus e acompanharam os seus exemplos, não resistiram a essa força de amor, não resistiram do chamamento de Jesus. E o chamado continua. Esse chamado de Jesus está em todos nós. O Evangelho começa assim, com um convite particular para cada um de nós. E aí eu pergunto: quais são as nossas redes hoje? As redes de cada um de nós, que Jesus veio fazer o convite. Segue-me, 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 segue-me. Estão prontos? Quais são as redes que vamos largar? As redes do orgulho, do ressentimento, da vaidade, da autoridade, do apego às próprias razões. Seguir o Cristo, meus irmãos, é um processo. Não tem uma perfeição imediata, mas a nossa decisão tem que ser diária. Diária. Vamos então agora à preparação das pregações de Jesus. Jesus está se preparando para a primeira pregação. Vemos naquele ambiente a natureza se preparar para acolher Jesus. O ar se torna diferente. Tudo silencia. A natureza brilha, se sente feliz por encontrar Jesus ao meio. As pessoas, as crianças, velhos, novos, ficam entusiasmados, porque ali vão receber as palavras do Mestre. E o que será que o Mestre irá nos dizer? O que o Mestre irá trazer para nós? Jesus se recolhe, afasta-se por um momento, junto à natureza, distante de todos. Os pássaros cantam de alegria. Ali, naquele meio, não há mármore, não há colunas, não há ouro, mas há o vento, o céu aberto, e há silêncio, e Jesus ora. Antes de ensinar, comunga com o nosso Pai Maior. Essa é uma lição profunda. Antes da palavra pública, há a preparação íntima, e é isso que Jesus nos ensina. Em nossa vida, em todos os momentos, devemos nos recolher ao Pai, antes de qualquer ação.
ter uma sintonia, uma oração, uma ligação direta com o nosso Pai Maior, para podermos iniciar todas as nossas atividades, tudo que vamos fazer, entregar o nosso dia a Deus, entregar a nossa vida, entregar a nossa família, nosso trabalho, as nossas atividades espirituais, o recolhimento. Esta é a verdadeira oração para Deus. Quando Jesus inicia a sua pregação, ele não fala de revolta contra Roma, fala da mansidão, fala da misericórdia, da pureza do coração e de um reino que começa dentro de nós. É uma revolução silenciosa e contraditórias às ironias de Hanan. Ele aproveitaria os sentimentos como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Ao longe do firmamento, Cafarnaum, neste momento, todo o horizonte se tornou deslumbrante. O céu se abriu, anjos se iluminavam e cantavam glórias ao Senhor. Aquele momento foi um momento agraciado por todos, pelas pregações do nosso Mestre Jesus. 2000 anos se passaram, meus irmãos. Agora voltamos. Mas a cena permanece viva. Quantas vezes defendendo nossas ideias, como Hanan defendia as dele? Quantas vezes questionamos de tudo que fazemos como um mármore e não cedemos? Será como está a nossa fé? Está viva ou fria, como uma pedra? Será que ouvimos o segue-me como pedimos a Jesus? Ou ouvimos o segue-me pedindo um prazo para Deus? Amanhã, depois, mas semana que vem eu vou tentar melhorar, depois eu faço. Não vou tratar mais ninguém dessa forma. Eu sei que eu estou errado. Estou ajudando meu irmão. Segue-me. Segue-me agora. Estamos dispostos a soltar as redes, como os pescadores fizeram, porque eles não tiveram dúvidas nenhuma. E assim, meus irmãos, eu chego a concluir com esta palestra que temos muito ensinamento nesse capítulo. Isso é muito pouco. É um pequeno trecho que tirei, pondo as práticas de Jesus no nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Mas, se estudarmos esse capítulo, como o capítulo anterior que foi lido aqui, e como todos os outros que seguem, que vocês possam obter esse livro e estudá-lo. Os ensinamentos são grandes, temos muitos exemplos e temos muito que refletir em nossa vida, porque a todo momento estamos recebendo esse convite. Todo momento Jesus nos convida, mas também temos que abrir o nosso coração e dizer: Jesus, a minha porta está aberta. É limpar a nossa casa interior, limpar os nossos sentimentos e termos a consciência que para seguir Jesus precisamos soltar as nossas redes. Mas se conhecemos o Jesus do Evangelho, se conhecemos o Jesus que não está no lábio, mas deixamos entrar em nosso coração, com certeza andaremos com Ele todos os passos do nosso dia a dia. Então, meus irmãos, aqui encerro essa palestra,
Gostaria de ter falado mais, mas é um pequeno trecho. Temos muito ainda que explorar esse livro. Os nossos outros expositores dessa casa, com certeza, vão fazer belas histórias, vão contar magníficas passagens de Jesus para todos nós aprendermos. E assim convido a todos a encerrarmos essa palestra, a fecharem os seus olhos e fazermos esta oração. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, pelo seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, por passear nas margens do nosso coração, da nossa mente, esperando, Senhor, para chegarmos à margem dos vossos braços, para abrir as nossas mãos, Senhor, e jogarmos as nossas redes, que possamos, Senhor, acolher em nosso coração o seu convite para segui-lo sem questionamento, sem dúvidas, mas com uma fé viva e inabalável. Aceitamos, Senhor, o seu convite, porque traz para nós, Senhor, o amor e a verdade. Tu és a fonte viva. Que possamos beber desta água, Senhor, e saciarmos no seu Evangelho. Que possamos nos tornar pessoas melhores, Pai, seguindo os seus exemplos. Que possamos, Senhor Jesus, transformar o nosso coração de pedra, Senhor, em um coração de luz. Que possamos largar as nossas resistências, Senhor, e nos abrirmos para as suas palavras, seguindo os seus exemplos. Que a vossa paz, Senhor, possa repousar em nosso coração. Que a sua luz, Senhor, se torne um caminho para trilharmos a cada dia, seguindo os seus passos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram abandonados num leito de dor neste momento. Que a sua luz se faça presente, Senhor, em todo ser vivente, em toda a humanidade. Que esta luz possa se alastrar por todo o planeta, Pai, tocando os corações mais sensíveis. Que teu amor, Senhor, inabalável, possa acalentar aqueles que se encontram aflitos, desesperados. Que teu amor possa consolar essas almas. Pedimos, Senhor, abençoe o nosso lar, as nossas famílias. Abençoe a nossa saúde física e espiritual. Que o Senhor possa nos acompanhar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar. Que possa nos acompanhar, Senhor, nas dores, nas nossas aflições, mas também nas nossas alegrias, nas nossas vitórias. Que o Senhor possa estar presente, Senhor, porque abrimos o nosso coração nesse instante e pedimos, Senhor, que possa habitar dentro de nós esta luz que nunca se apagará.
Agradecemos os nossos irmãos espirituais, os nossos mentores, a espiritualidade, amiga e benfeitora desta casa. E todos os benefícios que recolhemos essa noite, todas as bênçãos e tratamentos que nos foi dado, que possamos sair daqui, Senhor, com certeza, melhores do que entramos. Abençoe, Senhor, nossos irmãos em humanidade, aos nossos irmãos que acompanham essa palestra, que também possam receber essas bênçãos. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrarmos a palestra dessa noite com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e que possamos nos reencontrar novamente na próxima quinta-feira para mais uma jornada do nosso livro Boa Nova. Muito obrigada.